Irmão, saiu mudo aí os 5 primeiros minutos. Liguei o microfone agora. Deus abençoe vocês aí, tá? Estamos estudando teologia pastoral e hoje estaremos estudando o dom de mestre, lá em Efésios 4:11. Vamos lá. Página 9. Ficou alguma dúvida, irmãos, em relação ao que já vimos até agora? Já estudamos apóstolos, né? Apóstolo acho que foi o primeiro. Apóstolo foi o primeiro. Hoje estudamos também profeta, evangelista, né? E pastor, né? Aula passada nós vimos pastor. Hã? Parou no pastor? Então vamos lá. Vamos para o pastorado. Estaremos estudando pastor então. O dom de pastor, tá bom? Deixa eu só desligar esse. Vamos lá. No grego original seria poimen, pastor. É na verdade aquele que apacenta. Apacentar significa conduzir a paz, pacificador. Ou apastos, seria apacentar no caso, né? Seria conduzir a paz ou conduzir aos pastos, né? Neste caso, é aquele que cuida, alimenta e protege as ovelhas de bestas feras, como lobos devoradores. Ela vem do latim pastor, o que guia ovelhas. Por extensão, o que guia almas, de passere. No caso latim seria passere, né? Levar aos pastos. Os pastores são aqueles que cuidam das vidas que os evangelistas trazem para a igreja. Grifa aí. Então nós temos o evangelista, seria aquele que traz as almas, né? Que ganha almas para Cristo. Ou vidas para a igreja, né? Não que o pastor não possa fazer isso, né? Mas normalmente, o papel do pastor não é essa questão tanto de ganhar mais almas hoje, no caso, né? O papel do pastor é mais questão de cuidar, né? E o pastor, ele cuida, né? Ele cuida dessas almas que foram ganhas pelo evangelista, no caso. Aí, de novo, a gente vê aquela questão que a gente tinha colocado, né? Que é uma engrenagem, os 5 é engrenagem. Cada um ajuda o outro para que a obra de Deus se expanda, né? Paulo vai dizer, eu plantei, evangelista. Apolo regou, pastor. E Deus deu o crescimento. Você vê? É Deus quem vai fazer sempre a obra funcionar. Mas alguém vai ter que evangelizar, alguém vai ter que apacentar e cuidar. Lógico que no cuidar aqui está discipular, ensinar, sarar as feridas, aconselhar e etc. São muitas coisas que podem ser feitas. Fala, pastor. Sabe? E aí, às vezes, essa falta de filtro do que fala. Vou citar um exemplo secular. Você manda a criança para a escola. A criança vai lá para fazer o quê? Ela vai lá para aprender. A educação tem que ser da onde? Tem que ser em casa. Essa questão de moralidade, etc. Quando a pessoa vai para a igreja, muitas vezes eu percebo que não dá para generalizar, né? Mas a gente percebe que as pessoas vão para a igreja e querem que o pastor resolva tudo, até coisas particulares delas. Sim. Até que ponto a gente consegue entrar nesse cuidado? A pergunta do pastor Felipe, para quem está aí, com a gente não ouviu no caso. Até que certo ponto vai o cuidado do pastor na sua atividade pastoral da igreja? A pergunta do pastor Felipe, ela é bem ampla. Ela abre muitos meandros aí, né? Muitos detalhes, né? Acho que a primeira coisa a se falar, pastor Felipe, o cuidado do pastor vai até onde ele determinar que de fato ele vai cuidar. Vai até onde ele determina.
que de fato seja a sua função. Por quê? Vamos pensar. Não estamos falando aqui de pessoas que vêm de outra igreja em si, porque normalmente quando vem de outra igreja, se ela vem com bons costumes, maravilha. Mas na maioria das vezes ela não vem com bons costumes, ela vem com costumes ruins, né? Vem viciada, vamos pegar assim, ela vem viciada com costumes ruins, em que o pastor tem que fazer tudo por ela, só falta carregar ela nas costas, né? Mas se é alguém que se converte na sua igreja, você que vai determinar até onde vai o seu trabalho. Por quê? Porque no ato de discipular, você vai ensiná-la. Então você que vai dosar a ela, mostrando para ela quais são as responsabilidades dela diante da fé e quais são as suas responsabilidades para com ela. Certo? Mas tem pastor não, tem pastor que ele parece que ele quer fazer tudo pela pessoa. Ele quer ter sempre a pessoa debaixo da sua aba. Aí é ruim. É onde, no caso, se exagera o trabalho do pastor, ele se desgasta tanto. Por quê? Porque ele não estabelece um limite. Por exemplo, tem pastores que dá liberdade para uma ovelha, a hora que você precisar de mim, em qualquer momento, isso aqui você pode me ligar. Você vai ligar para o pastor 3 horas da manhã, ele está dormindo, ele tem trabalho, ele tem que acordar. Mas quem deu essa liberdade? O próprio pastor. Sim. 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 Se você pode ser que o pastor está trabalhando. Vou estar trabalhando nesse dia e tal. Eu vou determinar um obreiro da igreja que vai fazer o velório, tal, assim, tal. Aí o pessoal às vezes fica triste porque o pastor não foi. Mas é que tá. É essa a questão. Acho que o pastor, nesse sentido da sua pergunta, é igual um pai ou uma mãe. Você vai criar um filho. Você tem filhos que dependem de tudo da mãe e do pai, porque o pai e a mãe nunca ensinou ele a se virar com alguma coisa, certo? Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que se virar. E aí? Acho que é a mesma coisa nesse sentido. A ovelha, ela tem que ser criada, ela tem que ser nutrida, tem que ser orientada. Se a gente for pegar os versículos 12 e 13 de Efésios 4, na sequência, e ele mesmo deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, mestres, doutores e tal, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, o crescimento dela, o desenvolvimento. Ou seja, o papel do pastor é nutrir, é ensinar, é orientar para que a pessoa possa caminhar sozinha, para que ela possa andar. Não é que a pessoa vai resolver tudo sozinha, que ela vai se virar tudo sozinha. Não é isso. Não é que ela vai deixar de ser ovelha do pastor. Tem coisa que ela vai ter que falar com o pastor mesmo. Mas eu vejo hoje pastores que parece que tem essa necessidade, pastor Felipe, de que tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que falar, pastor. Pastor, estou querendo sair do meu trabalho. O que o senhor acha? É o pastor que tem que saber disso? Primeira coisa que tem que fazer é conversar com o cônjuge. Conversar com quem é casado para saber qual é a decisão do lar. Qual é a decisão deles. Entendeu? O pastor pode dar um conselho? Pode. Mas eu acho que tem coisas que não tem necessidade. Entendeu? Agora, tem pessoas que já vieram, pastor, vieram de outras igrejas, ou se acostumaram tanto assim, que você quase que não vê um limite no cuidado do pastor, né? Por exemplo, olha o exagero. Tem gente que fala isso. Cuidado, né, pastor? Você cuida bem do seu rebanho, viu? Porque Deus vai pedir conta no último dia de cada alma, viu? Deus vai pedir conta? Vai? Mostra para mim na Bíblia. A Bíblia fala sobre a atalaia, né? Se o atalaia não fazer o que Deus naquele grande dia de sangue, vai? Ou isso é onde? Está escrito onde? No Antigo Testamento. Me mostra um texto do Novo Testamento, meu marido, que confirma esse texto. Então já pecou.
Já pecou por não trazer a Bíblia. Está escrito no mesmo livro que a senhora leu, no mesmo livro que a senhora está citando, Ezequiel. A alma que pecar, o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel, como um profeta, depois você vai me dar isso daí. Deixa aqui na mão da Priscila, senão vai cortar aqui. Deixa na mão da Priscila aqui. O mesmo Ezequiel que está falando esse texto, é o Ezequiel que também vai dizer que a responsabilidade também era do povo. Nesse texto é o profeta responsável por falar ao povo o que deveria ser dito. E de fato Deus cobra dele. Mas no Novo Testamento não é mais assim. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Está escrito? Sim ou não? Serve para nós hoje? Serve? Mas e se a senhora não pregar, a sua salvação não vai acontecer? Não? Então a sua salvação depende das almas que a senhora ganha para Jesus. É isso? Ele falou pelo peso de responsabilidade que ele tinha. Aí de Paulo, não de mim. Onde é que está escrito que eu serei salvo só se eu ganhar alma para Jesus? Onde? Onde está escrito que eu serei condenado ao inferno se eu não ganhar nenhuma alma para Jesus? Até quem tiver aí pode colocar nos escritos aí também se você quiser. Mostra para mim um texto. Mas aí entra. Vocês que são pastores, vocês carregam esse peso sobre as suas costas. Não é que vocês não tenham responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas a salvação de pastor nenhum está condicionada ao trabalho que ele faz. Então, mas é que tá. Se for pegar, se for pegado de negligência, aí já é outra coisa. Não, mas é pecado. Você tem essa questão da omissão. Aí é outra coisa. É outra coisa. Não é você deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Mas eu não posso colocar nas costas de nenhum pastor a salvação de ninguém. Porque cada um dará conta de si mesmo, está escrito. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, está escrito. Mas aí a gente coloca o pastor tendo esse cuidado, eu exagero o peso das costas dele. Pode ler o texto que vocês acharam aí. Pode ler. Pega água para mim, Gi, por favor, que hoje deu sede já. Só um golinho. Qual texto que é, pastor Felipe? Pode ler para nós. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você que tenha o conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Isso fala da pessoa que se converteu, mas ainda não tem a fé desenvolvida. Dependendo do comportamento que você fizer diante dele, ele se escandalizará, ou se não fará igual a você, sem ter a mesma consciência que você tem, certo? Paulo disse: comei tudo o que vos colocar à mesa, sem questionar. Naquela época, Paulo diz isso porque havia alguns tipos de comidas que eram sacrificadas a ídolos. E quando você chegava numa casa, poderia acontecer de você estar comendo de uma comida que tenha sido sacrificada a ídolos. E Paulo diz: coma tudo o que vos colocar à mesa, sem questionar. Mas não por causa da sua consciência, por causa da consciência do outro. Porque o que eu comer, elevando ao Senhor em ação de graças, nada atinge a mim. Agora, o fraco, se ver eu fazendo isso, eu posso escandalizar. Então esse texto é um texto muito diferente do que a gente está tratando. Diferente, fala aí. Só se, tipo assim, só se a pessoa perguntar, né? Sim. É a mesma coisa, vamos supor, a pessoa vai no açougue e pergunta: como que matou essa galinha? Ninguém pergunta nada, você simplesmente vai lá e compra. Foi sufocado? Não. Deixou sair o sangue? Sangrou certinho de acordo com a receita que a Bíblia diz? Você sangrou certinho? Ninguém pergunta nada.
Você tem aí, você sacrificou isso daqui, você ofereceu isso aqui para alguém, isso aqui, tem algum santo por trás disso, você não pergunta nada, você simplesmente chega em casa, cozinha, frita e come. É ou não é? Alguém? Fala, pastor. Diga. Pode ler. Esse texto, pastor Roberto, ele está falando do papel de Ezequiel em relação ao povo por conta do cativeiro babilônico que ele estava vivendo, certo? O cativeiro viria, estava para acontecer, e Ezequiel tinha que falar para o povo se arrepender, porque senão o cativeiro viria sobre as costas dele de qualquer forma. O papel de Ezequiel é avisar. No Antigo Testamento, o papel do profeta era avisar, porque o povo não tinha acesso às revelações de Deus como um profeta tinha. Certo? Então, ele tinha uma responsabilidade maior, porque ele tinha o conhecimento da palavra de Deus de maneira mais profunda, e ele recebia as revelações de Deus do que ia acontecer. Então, ele tinha que avisar o povo. Sobre ele estava uma responsabilidade maior, porque ele recebia a revelação, ele tinha que avisar o povo. Se ele não avisasse, Deus ia requerer das costas dele, o que ele não deixou de fazer. Agora, no Novo Testamento, nós não temos um versículo que confirme isso. Todas as verdades ditas no Antigo Testamento, elas precisam ser confirmadas pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o livro que rege a nossa fé da igreja, a fé da igreja. Antigo Testamento, ele rege a fé de Israel. O Novo Testamento rege a fé da igreja. E no Novo Testamento, nós não temos um versículo que fale confirmando que se você não avisar a pessoa, tal, isso, aquilo, tal, Deus vai requerer o sangue desta alma das suas costas. Então, o Antigo Testamento, qualquer verdade dita aqui, tem que ser confirmada pelo Novo. Se não tiver nenhum texto confirmando, fica no Antigo Testamento. Por exemplo, se vocês pegarem os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos, eles foram confirmados no Novo. Todos os 10 mandamentos, eles foram confirmados no Novo. Em exceção do sábado, que Jesus Cristo deixou em aberto, porque Jesus sabia que não era todas as nações que ia ter o dia de folga no sábado como os judeus tinham. Isso, essa questão de tomar o nome de Deus em vão é pecado, sacrificar ídolo, somente a teu Deus adorarás. Todos os outros 9 estão valendo, Jesus confirmou todos eles. Isso é regra moral. Agora o sábado deixou de ser, porque cada um tira folga no dia que quiser, que trabalha. Você trabalha um dia. Trabalha de segunda de domingo a sexta. O seu dia, sua folga é no sábado, amém. Você caiu igual os judeus, é no sábado. Mas se você trabalha de segunda a sábado, sua folga é no domingo. É sua folga no domingo. Sábado no hebraico quer dizer Shabat, quer dizer o dia de descanso. Então não peca de jeito nenhum. Pecado é você trabalhar demais e não ter nenhum dia para Deus nem para sua família. Isso é pecado, certo? Agora, me mostra um texto que possa trazer essa questão do peso do pastor, que a alma de alguém, e o pastor vai para o inferno porque não cuidou dessa alma. Não tem. Sabe por que não tem? Porque senão a minha salvação estaria condicionada a isso. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A omissão é outra coisa que você colocou. A negligência, a omissão, aí é pecado. Agora, colocar sobre as costas de um pastor a alma de uma pessoa que às vezes não quer nada com nada? Sim. Vinícius, eu vou fazer uma pergunta em cima da sua colocação e serve para o pastor Felipe também. O pai de um filho que já tem 25 anos, que se casa, o casamento dele não dá certo. Ele casou, foi trabalhar, a vida profissional dele não deu certo, o casamento dele não deu certo, a vida dele não está indo bem, etc. A culpa é do pai e da mãe? É? Ele já tem 25 anos. Ele já é responsável pelos seus atos. É a mesma coisa do crente que se converte. Nós temos que ensinar. Ensina o menino no caminho que deve andar. Depois ele vai seguir
a caminhada dele. Novo convertido é a mesma coisa. Eu não posso cobrar. A pessoa tem que crescer. Tem que desenvolver-se na fé. Paulo vai dizer que existia pessoa que ele queria falar como adulto. Mas o que ele diz? Vocês ainda são meninos. É culpa do pastor que a pessoa sempre é menino, que não cresce? Pode ser que seja, se ele não ensinar, se ele não discipular. Mas se ele discipula, ensina, faz tudo o que tem que fazer, e a pessoa não cresce, a culpa é de quem? É da pessoa. Tem culto de ensinamento, não vai. Escola dominical, não vai. Oração, não vai. Não quer responsabilidade na igreja. Só quer saber de festividade. Só de oba-oba. Vai para a igreja dos outros, não avisa pastor nem nada. Não tem uma vida totalmente desregrada. É culpa do pastor? Aí que entra, pastor. Mas tem pastores que pegam esse peso para si. Então, tá certíssimo. Tá certo. Agora, hoje, o papel do evangelista é ganhar a alma. Esse é o papel dele. Ele traz a pessoa cheia de carrapicho, doente. O papel do pastor é sarar, curar essa pessoa. Quanto tempo demora? Não sei. Quanto tempo precisará? Mas depois que a pessoa se converteu de fato de verdade, cresceu, está liberta, o pastor vai continuar carregando no colo ainda? Então a igreja não cresceria nunca. A igreja não se expandiria nunca. Por quê? Essas pessoas que se convertem e crescem, elas vão se tornar os pastores de amanhã, os ganhadores de alma de amanhã. Então elas têm que crescer, têm que se estruturar. Esse é o ministério. Jesus deixou 12 homens formados. 12 homens, Jesus fez tudo o que podia por eles aqui. O Espírito Santo veio e desceu sobre eles, eles estavam prontos. Tinham pecado? Tinha erro? Tinha. Mas deu certo, a igreja cresceu. Pedro prega logo quase 3.000 almas. E Filipe, que é diácono, a igreja cresce. Ou seja, se as pessoas não tivessem crescido, desenvolvido na fé, como de fato Deus quisesse, como que a igreja teria crescido? Imagina uma igreja só de menino, uma igreja só de novo convertido que não cresce nunca. Seria deficiente. Igreja de anômalos, pessoas doentes, emocionalmente falando, espiritualmente falando, e um monte de coisa. Então o papel do pastor, aí entra, pastor. O papel do pastor é cuidar. Nesse cuidado está o discipulado, está o ensinamento todos os dias, a pregação da palavra, uma palavra boa, aconselhamento se necessário for, orientação. É bom que o pastor traga para si a responsabilidade de ensinar a meninada que não casou ainda, para fazer uma boa escolha, para namorar de maneira correta, porque senão lá na frente os casamentos frustrados caem nas costas do pastor. Por quê? Porque não orientou. Aí é erro do pastor. Ele traz peso para si lá na frente porque não orienta antes. A pior fase dos jovens que vão se casar é a parte sexual. A parte mais problemática que tem é essa. E a incompatibilidade. Não é só incompatibilidade de gênero, é incompatibilidade de tudo. Como que eu vou casar? A moça vai casar, de repente, o rapaz que é mais simples, mas a moça estuda mais, de repente é certo. De repente ela consiga convencê-lo de poder estudar, correr atrás também. Mas já existe uma incompatibilidade. Ela gosta de estudar, faz faculdade, está 1000 por hora, e ele não. Está tranquilinho, sossegadinho. Tá. Vai haver problema. O contrário. O rapaz a 1000 por hora, um monte de projeto na cabeça, tal, querendo conquistar o mundo, isso, aquilo, e aí arranja uma moça mais simplesinha, isso aqui e tal, vai ter problema. Ou ajusta no namoro, no noivado para tentar bater, ou senão vai ter problema na frente. Já coloquei isso para vocês, no namoro. Poxa, problemas. Hoje, o senhor é pastor, temos outros pastores aí também, que faz aconselhamento. Os aconselhamentos pastorais que a gente faz hoje na área conjugal, são problemas que se tem porque não evitou no namoro e no noivado. Pastor Gilberto aí trabalha com isso daí, sabe muito bem disso. Porque não adianta, gente, vai errar feio mesmo. Ah, caiu. Então vai ter que casar, Será que vai dar certo? Será que vai ser a solução? Será que vai ser? Ou foi só o desejo sexual ali na hora e não conseguiram se conter e pronto, acabou? Será que vai bater o restante daqui para frente? E tem mais, é só uma relação sexual. De repente os dois sejam virgens, isso aqui foi a primeira vez, se encantaram. Mas será que o ritmo vai bater? Porque até na área sexual vai ter que conversar para ver se bate, gente. Entendeu? A área sexual não é tudo, mas é 50%. Se não bater aí, vai ter problema lá na frente. Porque os dois não é pedra, não.
Não é um que vai deitar do lado morto, de um lado morto do outro, só dormir, pronto, acabou. Não, vai vir o foguinho, sim, vai querer satisfação, vai querer o sexo. E se não tiver a paga de ambos, vai ter problema. O senhor é pastor. O senhor é pastor, vocês são pastores, então vocês sabem muito bem, gente. A mulher tem um gosto, o homem tem outro gosto. Incompatibilidade. Ajusta no noivado, ajusta no namoro, dialoga, gente. Agora, não adianta. Depois, se deixar para depois, lá na frente, o pastor vai ter uma cruz para carregar. Porque se não existe traição, não pode se divorciar. Se ambos estão vivos, também não pode se divorciar. Se ninguém abandonou a casa, não pode se divorciar. Porque os 3 motivos de divórcio é esse. A não ser, e violência doméstica também, que é um quarto que eu acrescento, que não está na Bíblia, mas tem que ser levado em consideração hoje. Outros de motivo não tem na Bíblia para poder se divorciar. Qualquer outro motivo que você colocar é incompatível com o que a Bíblia diz. Como que o pastor resolve? E aí? Diga. Olha lá. Será que a moça tá nessa de fazer a obra? Vai casar com um pastor? Gente, olha as moças aí. Cuidado com o casamento com o pastor, que é pauleira. Casar-se com o pastor, as moças que não, tem moços que você já vê logo de cara, ele já é obreiro. Se ele for cooperador, o moço lá é cooperador, um diácono, pode saber que ele já está na escada. Então depois não adianta reclamar, né? Seu pai é pastor, seu pai é pastor ou presbítero hoje? Presbítero e tal, está na escadinha. Você sabe a vida que ele tem. Você está dentro de casa, você sabe, né? Quem é mais aí filho de pastor sabe muito bem a vida que tem. A Karen deu até uma afastadinha do Vinícius ali agora, assim, ó. Deu até uma afastadinha. Ela sabe o que é. Gente, não é fácil. Não é fácil. Agora, se de fato a moça quer, se a moça tem um ministério também, se de fato tem essa gana, vai para frente, vai para cima, porque é um ministério excelente. Eu sempre disse para minha esposa, amor, Deus nos chamou para abençoar as pessoas. E se um dia a gente tiver que partir desta terra, as pessoas vão se lembrar de que nós fizemos tudo o que a gente pôde para poder ajudar o povo. Por quê? Se você quer ser um grande empresário nessa vida, tal, e você ser lembrado como um grande empresário, amém, não tem problema nenhum. Seja crente, sua salvação vai estar garantida, tudo. Mas quem tem essa chama que arde no peito, pela obra de Deus, não tem como explicar. Né, pastor Gilberto? Só vivendo para saber. Só vivendo. Só vivendo para saber como é que consegue. Tem muita gente perguntando para mim, Davi, como é que você está conseguindo? Eu não sei. Eu não sei como é que estou conseguindo. Eu recebo mensagem constantemente. Essa semana, de novo, até o Alex falou, Davi, até conversei com o Luan, eu sei como é que o Davi está conseguindo dar aula. Não sei. Não sei. É Deus quem dá graça. É Deus que sustenta. É Ele que nos dá força. É Ele que está nos dando graça para poder estar aqui agora. Sim. E o pastor Gilberto estava num culto comigo, que eu chorei de enxugar o lençol. Porque o irmão do Osni cantou lá, ele tem um louvor que mexe muito comigo, de composição dele, o Osaías, e me desmanchou todinho, me desmontou todinho, de alto a baixo. Mas na hora que eu fui pregar, como pastor, como pregador, como professor. Porque as tristezas, ela vai continuar na minha vida do mesmo jeito se eu não pregar. Se eu ensinar ou não, vai continuar do mesmo jeito. Então eu preciso reagir. Eu preciso lutar. Tem hora que não dá. Tem hora que eu me desmancho. Esses dias eu estava dando aula na minha igreja, não aguentei. Tive que parar a aula. Me perdoa, irmãos. Me perdoa, porque eu estou desmontado. O vice-pastor, segundo pastor saiu de lá, me agarrou, me abraçou. Deu uma força lá, injetou carinho ali, espiritualidade, força ali na hora. Enxuguei as lágrimas, vamos para diante. Já passei isso aqui. Com outras pessoas, Agi conhece a minha estrada mais do que nunca o Eleandro. Já passei isso aqui.
Tive que dar aula sendo afrontado aqui na frente de todo mundo. Afrontado todo mundo. Tive que sair para poder atender lá e sendo afrontado na frente de todo mundo aqui. E depois, tudo bem, é só isso? Sim, eu entrei para dentro. Foi ou não foi? Vim da minha aula. Vamos lá, irmão, vamos dar aula aqui. Vamos para o que interessa. E dei minha aula. Como é que consegue? A gente não consegue porque a gente tem força. A gente consegue porque a graça de Deus nos dá força. É a graça que sustenta. É ela que nos dá capacidade. Porque por nós mesmos, o operar não está em nós, está em Deus. Quando Paulo está muito assim, eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, eu fiz muito mais do que todos os apóstolos. Aí o Espírito Santo vai lá e dá uma agulhada nele. Aí se lembra, se bem que não foi muito eu, né? Foi a graça de Deus que estava em mim. Porque o operar, o efetuar é de Deus. Agora, aí entra essa pergunta que o pastor colocou. Deu para clarear, pastor Felipe? Deu para clarear? Tem muita coisa escrita. O Daniel pegou esse livro, mas tenta pegar interessante. Mostra aí das cartas. Cartas ao amado Timóteo. Quem pegou? Timóteo pegou. Quem pegou esse daí? Foi você? O Abel pegou. Aquele livro ali, pastor. Dá uma olhadinha naquele livro, pastor Felipe, depois. Amado Timóteo. É interessante que aquele livro é uma coletânea de cartas de pastores falando a outros obreiros. Essas experiências. E é assim. Amanhã ou mais tarde, o senhor vai escrever um livro, de repente, sobre isso. Os limites... pastor Felipe, anota aí o título do livro. O senhor vai escrever. Os limites do cuidado pastoral. Vai. Fala, Daniel. Todo líder, ele tem que ser um bom gestor. Ou se não, ter alguém que o auxilie na gestão. Porque não é obrigado o pastor fazer tudo. Dependendo da situação, por exemplo, você congrega num ministério gigante. Pastor Elias, ele não é um gestor de tudo. Tem a mesa diretora. Você cuida nesse departamento, você cuida desse, você cuida desse, você cuida... Ele delega. Ele é o pastor presidente. Então, dependendo da função, do tamanho da igreja que o pastor tem, ele tem que delegar. Mas ele tem que ter uma capacidade de ser um bom gestor. Por exemplo, eu não consigo entender um bom pastor que não seja um bom gestor na área financeira. Eu não consigo entender. Todo pastor, ele tem que ser bom na gestão financeira. Ele tem que ser. Porque ele vai gerenciar um dinheiro que não é dele. Agora, quando eu tenho um bom pastor que é um bom gestor na área financeira? Quando ele já é um bom gestor financeiro também em casa. Tem livros aí. Acho que tem algum livro nessa área aqui, nessa gestão financeira. Por quê? Ele vai errar. Se ele errar na gestão financeira da igreja, ele vai arrebentar com essa igreja. Você tem aí, eu não preciso dizer nada, né? Você nem dizer nada, você sabe. Você sabe, não está pertinho? Às vezes não é nem ele, mas dependendo de quem você coloca, você se arrebenta, o seu nome vai para a lama. Porque dinheiro hoje na igreja é problema. Aí, tá vendo? Olha aí, é ata, é RI, decisão. Por quê? Porque dinheiro é problema. Você vê, olha aí, é uma parte de gestão. Isso é gestão, essa decisão é gestão. Então tem que ser. Você vê, todo pastor tem que ser um bom administrador. Tem que ser um bom administrador. Aqui, quer ver? Acho que esse daqui, liderança que prevalece. Tem um outro também, essa questão aí essa parte financeira e gestão. Tem bastante coisa nessa área de liderança que eu trouxe. Uma igreja familiar. Tem uma pancada de coisa escrito. Não tem. Pastor, eu não consigo entender, Daniel. Pastores que não leiam sobre esse assunto. Todo pastor que é pastor tem que... Pastor Felipe, ele é empresário também. Tem o comércio para poder gerenciar. Ele já mexe com dinheiro. Ele já sabe que ele tem que comprar bem para poder vender bem. Para a igreja é diferente? Você não tem que comprar bem? Você não tem que gerenciar o dízimo do povo? E tem mais. Na pizzaria o dinheiro é dele. Se ele errar, é ele que se lasca. Ele que perde. Mas se ele errar na igreja... pastor, cadê o dinheiro, pastor? O pessoal vai querer saber.
Por isso que é bom transparência na área financeira. Opa! Tem que ler, gente. Pastor, tem que ler. Tem que ter o costume de ler. Pouquinho, não tem problema. Comece de pouquinho, mas precisa ler. Entendeu? Qualquer pastor que seja um bom gestor da sua casa, o que Paulo disse? Aquele que vai liderar a igreja de Deus precisa saber primeiro governar a sua própria casa. Qualquer pastor que não governa bem a sua casa, esquece. Esquece dele. Esquece. Você vai arrumar sarna para se coçar. Vai arrumar. Entendeu? Ah, tem que ser perfeito. Não. Mas Paulo diz que o obreiro tem que ser aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então ele vai ter que mostrar qualidades que normalmente não é cobrado de outras pessoas. Fala. Já respondi. Entendeu? É muito duro falar isso, mas na teologia pastoral é assim, gente. A gente erra muito nesse sentido, Daniel. Erra muito. Por quê? Ele não quer aprender. Sim, sim. Ó, administração, uma abordagem bíblica. Ó, para pastor. É administração. Entendeu? É administração. Tem bons livros escritos. Daniel, eu digo isso da minha casa, tá? Eu não tenho vergonha de falar na frente de ninguém. Estou falando em rede. Aí, todo mundo vê. É a minha casa, a Assembleia de Deus. Erra muito. As pessoas são muito mal preparadas. Tudo é o poder. Não, porque o importante é mais a unção. Não, o importante é a misericórdia, a graça de Deus. Aquilo. Isso é importante. Mas a graça não vai fazer aquilo que compete a mim. O preparo. Eu disse isso há poucos dias, vendo o Igor dirigindo o culto na igreja dele. Tem um potencial grande, mas está sendo preparado. Tanto é verdade que veio para cá. Congrega numa igreja que não é muito grande. O pastor dele conhecia o pastor presidente dele, pastor preocupado, tudo. Ele congrega em São Paulo, pastor, né? Mas a igreja aqui é pequenininha, os irmãos mais simples. Ele está se preparando. Vê ele dirigindo o culto, todo preocupado, está certo, mas está em processo de preparação, está aqui. Pô, lá para frente, daqui de repente, aí 5, 6, 8 anos, vai ser um bom obreiro, dirigente de igreja e tal, mas tem muita coisa para aprender. Está aqui, eu falo na frente dele. Porque eu tive lá pregando na igreja, eu vi ele dirigir o culto. Não falta desejo, não falta unção, eu vi lá. Mas a unção não vai substituir a minha responsabilidade de me preparar. Entendeu? Jesus, vamos lacrar isso aqui agora, vamos lacrar mesmo. Jesus foi o quê? Pastor, mestre ou pregador? Quem Jesus foi? Mestre ou pregador ou pastor? Mestre? Quem concorda com o Igor? Hã? Os três? Pregador? Pastor? Ou mestre? O que Jesus foi? Digamos que ele tenha sido pregador. Dos 3 anos e meio que Jesus esteve falando, qual a porcentagem do que Jesus Cristo falou que foi pregação? Vamos lá. Hoje é dia da Reforma Protestante. Hoje é o dia de lacrar mesmo, mostrar para o pessoal a importância de se preparar, porque se Lutero não tivesse se preparado, ele não teria sido o que ele foi. Se Lutero não tivesse qualificado do jeito que ele se qualificou, ele não teria sido o que foi. Quem conhece Lutero aqui para mim? Quem conhece Lutero? Por favor, diga-me para mim o que você sabe de Lutero. Fala para mim um benefício na área pedagógica, secular, que Lutero deixou como herança. Fala para mim um benefício cultural que Lutero deixou como herança.
Área musical. Fala para mim um benefício político que Lutero deixou como uma herança. E aí vai. Quem aqui já leu um livro sobre Lutero? Levanta a mão. Leandro, só Leandro? Tem que ler. Palestra. Teve alguma lá? Sobre reforma? O ano passado? E esse ano? Esse ano é férias, né? Vai ter? Mas hoje é dia 31. Mas vai ter. Convida eu quero assistir lá. E aí, quem mais fez palestra de reforma protestante? Ele teve? 2. Teve lá, Bel? Onde? Lá no Bola. Não, e esse ano? Teve lá? Teve lá, já fez, Vinícius? Semana passada. Vai ter. Qual igreja mais que teve? Teve lá, pastor Felipe? Já está pecando, pastor Felipe. Pede perdão na ceia. Mantel, você não cobrou ele? A palestra da reforma? O encontro sobre a reforma protestante? A senhora é professora de escola dominical, aluna indiretamente de Lutero, neste modelo pedagógico que está estabelecido na sua classe dominical, e a senhora não cobrou ele? Não, senhora. A senhora está para ajudá-lo. As meninas que são alunas, cobraram? Não cobraram nada? Teve lá? Você sabe que eu estou buscando conhecer, perguntei. Tá certo, é isso aí. E aí, Gi? Aqui? Não? E lá, Edson? Teve lá? E lá, Mário? Priscila? Vai fazer. E lá, Leandro? Teve? Davi Lucas, né? Salvou a pátria, né? Uma pregação sobre solos cristos, 50 minutos, 45 minutos mais ou menos. Gente, a gente quer. Quantos por cento da vida de Jesus foi pregando? 20%? Vamos ver se o Vinícius está inspirado. E como pastor? Jesus pastoreou? Não. Ele foi pastor dos discípulos. Ele foi pastor dos discípulos. Ele foi um pastor pregador dos discípulos ou ele foi um pastor mestre? Mestre. Então vamos colocar esses dois juntos? Vamos colocar esses dois juntos. Não é que é a mesma coisa, mas em Jesus está muito próximo. 80%. Concorda com o Vinícius? Quantos concordam com o Vinícius? 80-20. Quem concorda? Levanta a mão. Qual a conta? Concorda, pastor? E aí? Gente, Vinícius errou feio. Jesus evangelizou ou pregou para Nicodemos? Rabi, sabemos que tu és mestre. Porque ninguém pode fazer sinais que tu faz. Tá, mas quem é mestre? Todo mestre opera sinal? Quais foram os sinais que Jesus fez que fez com que Nicodemos visse que ele era mestre? Vai lá. Ele ensinou. Ele pregou também. Mas a pregação dele, em relação ao que ele ensinou, em termos de porcentagem, foi muito menos. Normalmente, a conta é 5%. Sobra quanto? Aqui. 95%. É concordante entre quem fala sobre Jesus, principalmente você lendo. As parábolas, elas eram aulas explicativas. E é um gênero literário na Bíblia, a parábola. Parábola é um gênero literário. É um tipo de escrita que está na Bíblia, que não é muito comum em outros lugares, mas existia. Mas Jesus, ele é o mestre das parábolas. E a maioria das vezes é ensinando. Ouvistes o que foi dito aos antigos, ou por Moisés? Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos falo, eu, porém, vos ensino.
era um recurso que já existia, mas em Jesus ela é ampliada, ela é aperfeiçoada, ela é exaltada. Tanto é verdade que um homem como o Herbert Luke consegue escrever um livro, que acho que deve ter mais de 350 páginas, só sobre todas as parábolas da Bíblia. E Jesus aqui, ele vai reinar. Vai reinar. Existe um livro escrito só sobre as parábolas de Lucas. Lucas é o livro das parábolas. E é um recurso que Jesus ensina para ensinar. Então Jesus, ele foi mais mestre, pastor ou pastor-mestre, do que pregador. Aí entra, eu pergunto, o que mais os pastores hoje fazem? Pregam. Aí entra, pastor Felipe. Por isso que a gente tem a igreja que a gente tem. Vamos usar um exemplo de igreja que está aí? Que horas são? 9 quanto? 9:05? Vamos usar um exemplo de igreja que está aí, pastor Felipe. Isso também é teologia pastoral. Você tem igrejas boas, como igreja anglicana, igreja congregacional, igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodistas e outras que têm muito essa veia do ensino. Igreja do Nazareno, igreja Maranata, igrejas fortes na área do ensino. Elas não são muito grandes, são pequenas em relação à igreja pentecostal. Porque a igreja pentecostal, ela tem uma característica totalmente diferente dessas igrejas. Porque ela tem muito pregador, ela tem muito evangelista. Esses evangelistas, normalmente, eles são simples. São pessoas que não têm tanto conhecimento assim como a gente poderia imaginar. Perdoa-me, irmã Marina, e permita-me usar a senhora como um exemplo. A senhora é uma mulher simples. Não vou perguntar por questão de ética, tá, isso, aquilo. A gente vê para a irmã Marina não tem uma formação. A irmã Marina é uma excelente evangelista, uma excelente ganhadora de alma. De repente neste momento, eu não tenho esse dom que a irmã Marina tem, mas eu tenho um dom de ensinar. Eu tenho um dom de pastorear e dom de ensinar. A irmã Marina, ela vai plantar e eu vou regar. E Deus vai dar o crescimento. Essa igreja cresce ou não cresce? Cresce. Pega todas essas 7 igrejas que eu citei e pergunta para mim se elas têm evangelistas. Elas não têm. O sistema doutrinário da própria presbiteriana, a presbiteriana calvinista, dura no calvinismo mesmo, eles não evangelizam. Porque o próprio sistema doutrinário já não pede muito evangelismo por causa da eleição incondicional. Que já é um ponto que faz com que os presbiterianos não evangelizem. Porque se Deus predestinou um grupo para a salvação, para que evangelizar? Não estou dizendo que eles não evangelizam. Leve-me, coloca aspas no que eu estou falando aí. Mas isso pesa na hora. Agora, no nosso meio não, nós temos liberdade. Que a gente precisa pregar o evangelho. Tem que pregar, porque senão as pessoas vão para o inferno sem salvação. Então, os nossos crentes pregam muito e glória a Deus por isso. Aí as nossas igrejas, elas crescem demasiadamente. Só que o grande problema é o quê? Dosa. Hoje, se a gente for pegar a Assembleia de Deus hoje, a gente inverteria isso. Colocaria 95 de pregação e 5 de ensino. Por quê? A gente tem muita gente que prega, nós temos bons pregadores, mas nós temos pouquíssimos mestres, pouquíssimos professores que possam fazer esse trabalho de cuidado, de ensinar, de discipular. Eu tenho dito, usado muito a minha mãe como exemplo. A minha mãe está com quase 80 anos. E a minha mãe ainda é uma professora de escola bíblica dominical. Fui visitá-la domingo, fui votar e fui visitá-la domingo. E chegando lá, para minha surpresa, minha mãe, chego lá, a gente conversa um pouquinho e tal. Minha mãe sente essa necessidade de conversar, principalmente sobre a Bíblia, sobre estudo, tal, isso, aquilo, porque meu pai é um homem muito simples, não tem essa clareza para poder dialogar. E a pessoa que lê, ela quer dialogar. E ela dialogando isso aqui, eu dei uma falinha, filho, dei uma falinha sobre a reforma protestante um pouquinho para os irmãos na escola dominical ainda. Não é 1h10, 1h15, ainda dei uma falinha, dei uma pesquisadinha, peguei aquele livro lá que eu comprei seu e fui dar uma lidinha sobre Lutero, fez a anotaçãozinha dela. Simples, mulher simples, não tem nem a 2ª série do 1º grau.
Aí foi lá falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E um obreiro, um presbítero da igreja, isso aqui, irmã Maria, muito interessante isso que a senhora falou, irmã Maria, não sabia disso não. Eu gostaria de ler alguma coisa a mais sobre esse assunto. Ficou interessado. Por que a gente não fala? Não, que é isso, para quê? O povo nem gosta, porque o povo não tem apetite para isso. O apetite do povo não foi treinado para gostar desse tipo de coisa. Mas eu criei um meio, na verdade ele já existe, mas estou trabalhando um pouco mais nesse sentido. E deu certo, eu fiz isso no Bola de Neve, na Andressa, e deu certo. Ela falou, teve um culto lá que eu fui falar sobre a Reforma Protestante, acho que o Abel estava lá, em vez de dar palestra, eu preguei. Lembra? Eu preguei. Só estava lá, acho que foi só a escritura, né? Só a escritura, só a escritura. Eu preguei, 1 hora e 10. E no tom de pregação ficou melhor, porque a palestra às vezes é um pouco cansativa. Aí agora, eu preguei em Franco da Rocha, só dos Cristos, preguei lá na igreja do Davi, onde Leandro se congrega, só dos Cristos, e é melhor de se ouvir, e dá para falar sobre a reforma na pregação. Por que não fazer? No culto de domingo, por que não fazer? Mas quem normalmente tem essa capacidade de falar um pouco sobre esse assunto? O mestre. Porque o pregador, ele está preocupado com o quê? Receba e fala para o seu irmão, o Senhor vai fazer um milagre esta noite. Ó o manto, estou sentindo o manto. É isso que tem. Agora, o Jordão, isso, aquilo. É isso, porque não tem. Irmão, quem prega, ele joga palavras soltas, assim, ele vai jogando as palavras assim. Aí você tem que ajuntar assim um pouquinho, então, isso aqui eu vou levar lá para casa. Aí quando chegar em casa, você vai montar o quebra-cabeça, para você entender o que ele pregou. Porque nem para pregar, desculpa a expressão, nem para pregar presta. Porque não prega direito, não coloca tema na mensagem, não tem um texto base, não segue uma linha, aí fica aquela pregação meia solta. E aí, como é que foi o culto do domingo? Foi uma bênção, o poder de Deus desceu disso aqui. Qual foi a pregação? Qual foi o tema da pregação? Não lembro não. E qual foi o assunto? O que você tirou de lição? Olha, foi tanta coisa que Deus falou comigo que eu nem me lembro de nada. Não dói? Dói ou não dói? É essa a igreja que a gente tem hoje, a nossa bleia, a sua bleia, a minha bleia, é essa a igreja. Porque o povo não foi treinado, Daniel, para comer coisa sólida, para comer comida boa. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai e ensinai. Pregai e ensinai, batizando em nome do Pai. Jesus disse isso. É a pregação, que é o querigma, né? O queriço ou querigma, que é a pregação, e ensinai. É o didáscalo, se eu não me engano, didascalha, né? Que é essa questão ali, didascalha, discipular, ensina. Jesus disse isso, mas a gente faz? A gente prega bem, mas ensina bem, infelizmente não tem. Fala aí, irmã Marina, já te passo, Daniel. A palavra de Deus diz bem claro, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E voltando lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Por que Deus falou desse jeito? Aí foi Deus, né? Por que Deus falou desse jeito? Porque ele viu que dentro da igreja, lá fora, tem pessoas carentes da salvação, da libertação, só que não sabem que ele tem que se humilhar. Se não haver humilhação, há quebrantamento, não tem. Mas nem ensina o que é humilhação, irmã Marina. Nem ensina isso. Esse texto que a senhora citou é um texto que tem que ser ensinado, desdobrado. Se este povo que se chama pelo meu nome é o povo, olha esse textinho, irmã Marina, olha para a gente tomar café, com muita fome. Se este povo que se chama pelo meu nome é o povo que chama pelo nome de Deus, ou é o povo que tem Deus no seu nome? É isso mesmo? É isso? Não, é isso não. Não. E aí? Se esse povo que se chama pelo meu nome, não está escrito se esse povo que chama pelo meu nome, é se este povo que se chama pelo meu nome. Porque para se humilhar, para que orar, qualquer povo que se diz ser o povo de Deus, que se diz ter Deus no seu nome, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar, aí será ouvido.
O texto está dizendo o quê? Vocês dizem que me tem no nome de vocês. Vocês dizem que tem eu no meio de vocês. Mas se de fato vocês tivessem eu no meio de vocês, no nome de vocês, vocês fariam isso, e eu atenderia vocês. Mas o povo, tem um monte de gente que tem o nome de Deus, tem o nome do Deus eterno, mas não tem o Deus eterno na sua vida. Israel, olha para mim, Israel, Israel, homem que luta com Deus. Deus está no nome de Israel. Esse povo que se chama pelo meu nome, Deus está no nome deles. Mas é um povo que tem o nome de Deus no nome deles, mas não tem Deus na vida deles. Então não adianta orar. Não adianta orar. Condição. Se não tiver, fala, Daniel, para a gente tomar café. Porque para o adolescente chegando lá, para o jovem chegando lá, você vai ter que criar estratégias diferentes para ele entender, absorver aquilo. Porque muitas das vezes nem a educação básica, a leitura, às vezes vai ler lá na frente e não consegue. Sim, tem problema da leitura. Você vê, hoje, por mais simples que os pastores sejam, a gente compreende isso. Mas não dá mais para um pastor subir num púlpito para fazer uma leitura bíblica e não fazer de maneira correta. Que o posto que ele ocupa exige dele isso. Exige que ele saiba. Entendeu? Não dá mais para aceitar. Principalmente com tantos recursos aí à disposição para poder aprender. É muito antagônico, é muita disparidade. A igreja de hoje, ela precisa mudar a sua cara nesse sentido. Ah, mas Davi, então a gente vai virar o quê? Vai virar a igreja que só ensina? Não, vamos colocar as duas coisas juntos. Que os evangelistas continuam fazendo seu bom trabalho, trazendo almas, mas que quando essas almas virem para cá, a gente que ensina, faça um trabalho bom também com eles, oriente eles, sare as suas vidas, cure as suas feridas, para que eles fiquem firmes aqui. Mas é isso que a gente vê? A gente vê isso, um povo deficiente. Eu falei hoje com uma irmã sobre a realidade da Bleia. Eu digo isso porque eu congreguei lá, não estou falando mal, porque eu congreguei lá. Você vai para a escola bíblica de obreiro lá, você tem ensino, você tem palestra, ou o que você tem lá? É pregação. Mas o nome não é escola bíblica, é escola bíblica de obreiro. Então é para quê? Escola é o quê? É para ensinar. Não é para ensinar? Não é para pregar. Por que ele não ensina? Eu fui um monte de vezes e voltei triste. E hoje ainda é assim. O Belém também está errando muito nesse sentido. Já existem críticas de outros obreiros. Eu estou falando aqui para todo mundo ver. Eu sou do Belém. Eu posso falar da minha casa. Erra muito nesse sentido. Eu sou, mas erra muito. Por quê? Não tem uma reunião de obreiro tal. Dá uma palestra de ensino, de orientação para esses obreiros, para eles crescerem. Você receba, é o poder, é agora. Beleza, deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que ele tiver que fazer. Mas isso não é tudo. Fala, Abel. Sim. Hoje a gente precisa retornar às raízes que ele lançou lá atrás. Por quê? Nós abandonamos isso. E essa herança que está lá atrás que a gente abandonou, nos traz muito prejuízo hoje, porque a igreja tem essa cara que ela tem hoje. Está todo mundo tristezinho por causa do resultado da eleição, não está?
Todo mundo tristezinho. Por que será que é assim? Existe uma consequência por trás dessa situação toda aí. Mas vamos tomar café, vai. Vocês não ficaram muito tristes. Diga.